Contarex Zeiss Planar 50mm f2. Essa lente incrível foi criada para as câmeras Contarex e figuram aí no mercado como uma das lentes mais caras e raras que você pode encontrar. Para vocês terem uma ideia, essa linha Contarex aqui, ela rivaliza tanto em preço quanto em qualidade com a linha Summicron R para as câmeras Leica R. Isso mesmo, essa linha de lentes aí que tá tão hypada nos últimos anos, essa lente aqui é tão boa ou quem sabe até melhor do que elas. Mas aí você me pergunta, Zeiss Planar não é uma lente tão rara assim, então o que essa aqui tem tão de especial só por ser dessa montagem Contarex? Você vai entender nesse vídeo aqui. As câmeras Contarex, elas foram criadas pela Zeiss Ikon, que era o departamento da Zeiss responsável pela produção das máquinas fotográficas. E essa linha ela foi anunciada em 1958, mas só foi efetivamente distribuída no mercado em 1960. Ela teve 2 anos de atraso. E o motivo que faz essas lentes feitas para Contarex serem tão especiais é que elas não foram feitas na Alemanha Oriental, ou seja, elas não são Zeiss Jena, elas foram feitas na Alemanha Ocidental e é historicamente comprovado de que a ótica da Alemanha Ocidental era melhor do que a ótica da Alemanha Oriental. Não digo que as lentes Jena não são boas, tá? Eu mesmo tenho várias Zeiss Jena e acho elas incríveis, porém, hoje em dia a gente transforma o que seriam falhas óticas em personalidade. Por exemplo, eu adoro a Biotar porque ela tem o Swirly Bouquet que é maravilhoso. Eu gosto da Flectogon por causa do excesso de flare que ela te proporciona. Mas, falando friamente apenas como cálculos óticos, a qualidade ótica da Alemanha Ocidental era melhor e ponto. Essa aqui é uma linha planar, ou seja, ela tem 6 elementos divididos em 4 grupos. Ela tem 9 lâminas de abertura do diafragma e o buquê dela é um buquê estrela, o que na minha opinião é um dos buquês mais bonitos que uma lente pode te proporcionar. A distância mínima de foco dela é de 38 centímetros, o que é bem melhor do que a sua antecessora, que tinha longos 60 centímetros. O diafragma dela vai de 2 até 22, o que é um range muito bom para o diafragma. E essa daqui é conhecida como a Blitz Planar, ou seja, essa versão Black é a última geração da Planar feita para Contarex. E por ser a última geração da Planar, ela tem o melhor tratamento de coated. E por ter o melhor tratamento de coated, ela tem a melhor transmissão de cores, o melhor range de contraste e a melhor qualidade ótica com o mínimo de distorção, de aberração cromática. É uma lente incrível e isso faz com que essa linha seja a mais rara dentro das linhas da Contarex, porque quem consegue uma lente dessa acaba não vendendo por causa da sua excelência. Mas por que uma lente que então é tão boa, para você ter uma ideia, acho que o que mais me impressiona nessa lente aqui é a transmissão de cores e o range de contraste. Na transmissão de cores você consegue uma fidelidade de cores impressionante. Até o vermelho, que é uma cor tão difícil no digital, por exemplo, de você conseguir a fidelidade dela, nessa daqui você consegue. E o range de contraste ele é impressionante. Enquanto muitas lentes te dão uma superfície sem nuances, essa daqui você consegue muito mais pontos de contraste, ela tem um range muito maior. Então você consegue ter muito mais nuances do branco ao preto do que outras lentes. Só isso já basta para que essa lente seja incrível para você adaptar para suas câmeras digitais. Mas
Por que que essa linha, que é tão boa quanto a Summicron, por exemplo, ficou na obscuridade por tanto tempo? O principal motivo disso é que, primeiro, existe uma gama muito grande de lentes vintage no mercado que ainda estão sendo estudadas. Aos poucos, essas lentes vão sendo resgatadas para o nosso mundo atual, ainda mais agora, em que a gente tem uma certa moda de se usar as texturas vintage nas nossas câmeras. Outro motivo, que talvez seja o principal deles, é esse adaptador aqui. Ele não existia até pouco tempo, e diferente de adaptadores improvisados, eu, por exemplo, tenho vários adaptadores aqui improvisados de montagens que ainda não fizeram industrialmente adaptadores, esse daqui precisa de controle de diafragma, porque essa lente você não consegue controlar o diafragma direto nela. Você precisa de um mecanismo externo que controle, ou seja, esse adaptador controla o diafragma da lente. Fora que para você usar profissionalmente, você precisa de um cálculo preciso dessa distância de flange, o que quando você faz com um adaptador caseiro você não consegue. Então apenas com a industrialização desses adaptadores é que essa lente pode começar a ser testada em câmeras digitais modernas. Essa daqui foi a última descoberta, uma das últimas, né, descobertas no campo da ótica, nessa adaptação do vintage com o digital, né, que eu chamo de digilógico, né? E é impressionante o resultado obtido com essas lentes. Nos testes eu usei a Contarex e a Canon FD 50mm 1.4 SSC, que é outra lente que está muito na moda nos dias de hoje. A primeira coisa que eu notei é que a Contarex tem uma ótica mais pura, tanto no que diz respeito à nitidez como cor e textura. Se vocês repararem bem, a Canon ela é mais amarelada, ela tem esse amarelado e esse esfumato que é bem típico de lente vintage. A Canon apresenta bem mais aberração cromática no centro do círculo. Já no teste de contraste, a gente percebe que a Canon ela perde muita tonalidade, enquanto a Contarex consegue manter o preto bem escuro. Essa característica da Contarex faz com que a gente consiga ter um degradê muito mais orgânico nela. A distorção nas duas é muito similar. Foi no teste de cor que a Contarex mais me surpreendeu, não só por causa da sua qualidade de transmissão, mas porque ela tem um efeito que é o contrário do que eu estou acostumado a ver nas lentes. Enquanto a maioria das lentes elas vão tornando as cores mais duras e pesadas, mais saturadas conforme você vai fechando o diafragma, no caso da Contarex foi o contrário. Ela tornou as cores mais suaves e sutis quanto mais se fechava o diafragma. Isso eu achei um efeito muito interessante. Eu fiz também algumas imagens em movimento para vocês poderem ter uma referência melhor de como é essa lente na prática. Eu fiz as mesmas imagens com a Contarex e com a Canon FD e vocês podem acompanhar nesses vídeos aí o resultado. Vocês vão perceber que a Contarex ela segura muito mais o glare, o excesso de luminosidade da imagem, e também tem muito menos haze, que é uma característica de lentes vintage, né, ter esse haze acentuado. Ela tem muito menos, ou seja, é uma câmera de ótica muito limpa. Mas a Canon FD tem uma textura muito poética, que combina muito com certos tipos de trabalho, tá? Hoje em dia no mercado se procura lentes vintage exatamente pela textura única que cada uma pode proporcionar. Mas aqui a gente está analisando a ótica de uma maneira fria, então a Contarex é sim uma lente com uma ótica melhor, e que aliás também tem suas características vintage intrínsecas. Então talvez seja uma lente que cubra os dois quesitos, as duas qualidades que se procuram hoje em dia numa lente, que é personalidade e qualidade ótica. Eu diria que se você tiver a sorte de montar um kit Contarex, você vai ter lentes que você vai poder usar nos seus trabalhos para o resto da vida sem sombra de dúvida.